Quem o conhece garante que Pedro é um exemplo e uma inspiração. Criança irrequieta, deixou a escola aos 13 anos para ir trabalhar. 3 anos depois, uma descarga elétrica roubou-lhe os 2 braços, mas não lhe tirou a força de viver. Regressou à escola, tornou-se atleta e nas pistas todos reconhecem o seu espírito vencedor. No campo amoroso e sexual, os receios de ser rejeitado pelo seu corpo amputado transformaram-no num romântico requintado. Hoje, os receios e as inseguranças de anos deram lugar ao amor e à cumplicidade de uma relação que evolui todos os dias de forma plena e feliz. Pedro Guerra! Seja bem-vindo, Pedro. Um exemplo, uma inspiração. Oh, Pedro tinha 16 anos. Era um miúdo, apesar de trabalhar desde os 13, era um miúdo com 16 anos. Quando é que se apercebe da sua nova condição física, ou seja, de que não tem braços? A partir do momento em que, digamos, depois, passado algum tempo depois do choque elétrico, 20 dias depois, apercebi-me de facto faltava qualquer coisa e de facto os braços o Pedro não esteve estavam. em coma ainda uns dias, não foi? Tive 20 e poucos dias. E é quando acorda que se apercebe? Sim, que os braços não estão lá, mas está o resto do corpo, isso é que é importante. E foi esse o pensamento, na altura? Foi esse o pensamento. O Pedro, portanto, teve este acidente no decorrer do seu trabalho, não é? Portanto, ou não? Não foi no decorrer do trabalho, mas foi... Mas já trabalhava com aquela idade? Já trabalhava com Já trabalhava. O que é interessante é verificar que volta, passado algum tempo, volta à escola, volta aos estudos. Era a única hipótese que tinha e foi a melhor opção que fiz. E porquê que foi a melhor opção que fez? Porque... Agora, a esta distância, porquê é que entende isso como a melhor opção? Porque na altura também não era fácil eu lidar com a deficiência, nem as pessoas à minha volta lidarem com a deficiência. Logo, não, ou ficava num hospital e teria que continuar lá e ser sempre ajudado, ou tentava, já que tinha as próteses, tentava estudar. Já que foi essa a opção que fiz e foi a oportunidade que me deram para... Porque o Pedro falou aí de uma forma até muito simples. Pronto, Agora tenho o é resto do corpo e agora é simples. simples. E é seguir em frente. Mas passado um dia, passado 2, lá está, perante também a dificuldade dos outros aceitarem a sua deficiência, como é que a sua cabeça foi gerindo tudo isso? Porque não deve ter sido fácil nos primeiros tempos. Sim, estamos a falar num ano e pouco de adaptação. Aliás, porque também estive em Alcoitão, no centro de reabilitação, onde foi também dado todo o apoio. Claro que o mundo exterior é totalmente diferente do que um mundo fechado como Alcoitão, mas somos preparados para o mundo exterior. E aí também eu fui, digamos, convivendo com outro tipo de deficiências e fui também aprendendo com essas pessoas. Algumas, calhar, até mais complicadas, não é, Pedro? Sim, mas diríamos que eu não gosto muito de comparar a deficiência, que a deficiência claro. é um caso especial. No meu caso em particular, eu fui, digamos, também aprendendo, porque havia sempre, chamava-lhe a terapia de grupo, onde nós colocávamos as nossas questões e as pessoas respondiam e havia sempre uma cumplicidade entre todos. Certamente teve um grande apoio, porque quando ocorre este acidente, que muda a sua vida, ocorre justamente na altura em que está a formar a sua personalidade. Há todo o desenvolvimento ligado à adolescência, não é? Nomeadamente, há todo um desenvolvimento ligado, ou há toda uma descoberta ligada à sexualidade, e é disto que vamos falar também. Sim. Aliás, este é o tema central que perpassa todas estas conversas. Antes do acidente, já tinha descoberto a sua sexualidade ou não? Já tinha tido namoradas, já tinha tido relações sexuais ou não? Só os beijinhos. Os beijinhos, nada mais do que isso. E isto passou a ser uma preocupação para si depois do acidente? Inicialmente não, porque a minha preocupação era descobrir como é que tomava banho, como é que devia vestir, como é que... As necessidades básicas do cotidiano, não é? Só a partir do momento em que eu comecei a ver-me ao espelho e a aceitar-me, da maneira em que fiquei, eu acho que parte logo do princípio de uma pessoa aceitar-se. Até essa altura não havia essa preocupação. Agora havia a preocupação depois, o que é que a outra pessoa pode pensar de nós? Será que nos vai aceitar para a gente não ter braços? Porque há uma coisa que não se pode arrumar, que são os afetos. Portanto, despertar para os afetos, isso é inevitável, não é? A não ser que você camuflasse isso muito ou escondesse isso. O Pedro não começou a pensar, será que alguém um dia vai gostar de mim? Digamos, isso acho que passa na cabeça de qualquer pessoa em circunstâncias idênticas. A gente não... Já gosta de mim, não é bem assim, não é? As pessoas, quem está do lado de lá, e eu neste caso estou do lado de cá, penso que e se eu estivesse do lado de lá, também se calhar não reagiria bem, não é?
Mas você sentiu, da parte, por exemplo, de alguma moça, de alguma jovem por quem se tenha interessado, de quem tenha gostado, sentiu, sei lá, algum constrangimento que fizesse com que a sua autoestima viesse para baixo? Não, digamos, eu com a pessoa com quem estou hoje já namoro há 10 anos. Que idade é que tem? Eu tenho 32. Estás novo. Nós conhecemos-nos porque eu fui estar para a mesma turma da minha namorada, no momento. Digamos, houve toda uma fase de conquista, que foi super interessante. Essa fase de conquista, claro que pelo meio apareceu a parte desportiva, a parte a nível familiar, tudo muito bem. Porque o Pedro não parou e dedicou-se muito ao desporto. Sim. E foi Portanto, aliás, mostrando... foi colecionando sucessos, porque foi tendo sucesso nos estudos, no desporto, etc. A tal autoconfiança em nós próprios. E eu acho que isso é que foi fundamental para que a pessoa com quem eu estou hoje sentisse mais alguma coisa por mim, o tal carinho do amigo, a amizade. Mas quem é que se apaixonou primeiro? Foi o Pedro ou ela? Fui eu. E o Pedro, quando se apaixona, pensa, bem, eu gostava muito de a conquistar, será que vou conseguir? Foi isso que eu Transformaram-no. Diga? Havia muitos medos nessa altura? Havia alguns medos, normal, para já estar a lidar com uma pessoa com uma diferença de idade de 6 anos e por essa pessoa ser adolescente ainda na altura, havia sempre o cuidado de tentar não ferir, porque eu não queria perdê-la. Mas quando parte para essa conquista, parte com uma estrutura bem cimentada, parte com uma autoestima bem estruturada. Bem estruturada. Porque esse foi o trabalho que fez até à descoberta do amor. Como é que a conquista? Como é que eu conquistei? Olha, enviando cartas, fazendo poemas, muitas das vezes até passeando pela escola, porque eu sempre vivi muito a escola. Desculpe-me esta pergunta. Como é que passou a escrever cartas? Escrevia com a boca, por exemplo. Aprendeu a escrever com a boca? Sim, aprendi tudo. Ou com a prótese, exatamente. Ou com a prótese. Mas mais com a boca, eu geralmente sou mais prático do que às vezes a prótese é uma coisa que demora algum tempo a escrever. Dá menos trabalho a escrever com a boca? Tá, eu acho que sim. Eu pelo menos tenho... Aliás, eu lembro-me sempre dos postais de Natal, exatamente, que há muitos anos, já no meu tempo de criança, há 40 anos, muitas pessoas com limitações sem braços, verdadeiros artistas que pintam com a boca ou com os pés. Portanto, aprenderam a pintar com... Nunca experimentei, mas tenho conhecimento disso. E como eu estava a dizer, fui conquistando durante algum tempo. Foram para aí 2, 3 anos de conquista, mas deu um prazer enorme por saber que eu estava a conquistar a pessoa... Amada? Amada, uma pessoa simples, humilde, carinhosa. Agora, o facto de não ter braços não é impeditivo para que viva em pleno a sua sexualidade a dois. Não é impeditivo e acho que até torna as coisas mais interessantes. Porque nós Como acabamos assim? Por ter que descobrir coisas que de outra forma, braços, abraçar, agarrar, levantar, qualquer coisa assim, ali temos que descobrir os dois. Chegou a ter essa vontade e a ter essa, não sei se pena é a palavra certa, mas de ter vontade de dar um abraço e saber que não podia dar? Sim, isso é uma realidade. E o inverso também, não é? O sentir os braços a passar pelo corpo, por exemplo. Mas o Pedro tinha uma forma muito engraçada de abraçar a sua namorada. Com as pernas, por exemplo. Acariciá-la com as pernas também. É uma forma só... Isso não é abraçar, isso é empernar. Chamam o que quiser. Mas lá, ou seja, o Pedro foi descobrindo a forma de usar o seu corpo, não é? Claro. E a sua namorada também foi aceitando esses mimos que se calhar de uma outra forma não os poderia receber. Vocês foram explorando outras formas de passar o afeto, não é? Foi a forma de atenuar a tal diferença que existia entre uma pessoa que não tem braços, uma pessoa que, digamos, que tem tudo, não é? Mas nós fomos contemplando e fomos usufruindo daquilo que... Eu costumo dizer que tirar partido daquilo que se tem e daquilo que não se tem. Exatamente. Com criatividade. Com criatividade. Colocar a criatividade